No ar. É pra garantir a paz que o malandro vai pra guerra. Treta de ladrão, pilantra enforcado na cela. Fogo no pavilhão, explode a rebelião. Escreve com sangue a nossa reivindicação. Eu tenho recebido muito essa pergunta, principalmente lá no meu Instagram, @arquimedesnicastro. A dúvida principal é: como é a vida desse preso que, por exemplo, não tem uma esposa para ir visitá-lo, não tem uma mãe, ou até mesmo tem a mãe e uma esposa, mas devido ele estar, por exemplo, numa penitenciária longe, ou até mesmo acontece isso, às vezes esse preso está cumprindo pena em outro estado. Todas essas questões são rotineiras no universo prisional. Dependendo do estado, é claro, esse nome pode ser chamado de sem terra, peregrino. Cada estado vai chamar esse preso sem visita com um nome, né? Vai dar um apelido para ele. Fato é que a gente tem que desmistificar um pouco essa questão e entender alguns paralelos. Lógico que sempre tem a diferença, você tem que sempre localizar. Quando a gente fala de sistema prisional, eu sempre bato nessa tese. Existem várias modalidades dentro do sistema prisional. Tem o CDP, Centro de Detenção Provisório, tem a penitenciária e tem o regime semiaberto. Eu vou tratar aqui sobre o preso, as dificuldades que ele tem tratando-se de regime fechado, tanto no CDP como também na penitenciária. Um dos fatores que pode atrapalhar muito a vida desse preso que não tem o apoio da família é com certeza a questão de receber o que a gente chama de jumbo, né? Receber ali um Sedex, receber uns mantimentos ou receber também, por exemplo, produtos de higiene, porque as pessoas têm aquela imaginação que o Estado fornece tudo para o preso, e é um grande engano. O que movimenta a cadeia lá dentro, quando se trata de produto de higiene, principalmente pasta de dente, presto barba, sabonete, etc., é com certeza o que vem da rua, ou seja, o que a mãe manda, o que a esposa manda. Isso acaba fomentando lá dentro um mercado. Quando eu falo mercado, é tipo um comércio. Às vezes o cara tem ali 10 sabonetes, ele vai trocar por um Presto Barba. Existe toda uma negociação dentro da prisão. Daqui a pouco eu vou falar sobre a questão da penitenciária, que tem algumas diferenças específicas, mas pensando aqui numa linha lógica, entendendo que o Sedex, esse jumbo, ajuda e ajuda muito o preso a cumprir a sua pena, principalmente nesses itens de sobrevivência, a gente tem que entender que a primeira dificuldade que um preso sem visita tem é justamente a escassez desses itens. Além de os itens também que eu disse sobre os produtos de higiene, também a questão de alimentação, bolacha, achocolatado, ele vai encontrar dificuldades com selo, envelope, caneta, todas essas ferramentas que são utilizadas para uma comunicação, ou seja, para escrever cartas. Então essa seria a segunda dificuldade desse preso. E daqui a pouco eu vou falar qual que é a terceira dificuldade, que é com certeza a mais grave, mas antes disso, deixa eu fazer aqui um paralelo sobre a penitenciária. Existem penitenciárias que quando oferece um trabalho para esse preso, quando o preso consegue exercer dentro do fechado, ele está numa penitenciária que ele consegue trabalhar, existe uma folha chamada folha de pecúlio, ou seja, ele recebe ali um salário, não é um salário grande, mas é um salário que ele consegue, através dessa folha, então vamos supor que desce lá na unidade prisional uma espécie de lista, lá vai ter sabonete, presto barba, bolacha, ele vai separando, lógico que ele vai ter que ter um caixa, né? Ele vai ter que ter um dinheiro na sua conta pecúlio, e dentro dessa conta ele vai poder comprar suas coisas se ele estiver trabalhando na unidade prisional. Aí sim ele consegue se manter dessa forma. O problema aqui é que a grande maioria das penitenciárias não consegue oferecer trabalho para os presos. E muitas pessoas imaginam que a maioria dos presos não querem trabalhar, que é um grande engano. A maioria gostaria de ter uma oportunidade de trabalho, uma oportunidade de ocupar sua mente. Deveria sim ter um incentivo, por exemplo, do Estado de fazer parcerias com empresas para levar a oportunidade de trabalho, de emprego, remissão de pena, também um dinheiro que ele possa se manter lá dentro. Então, essas questões, principalmente relacionadas ao trabalho, inclusive eu tenho até um e-book falando sobre a complexidade do trabalho no sistema prisional. Os links estão aqui embaixo na descrição. Se você quiser estudar mais sobre o sistema prisional, tem muita coisa interessante aqui embaixo no link na descrição. Vai conhecendo os nossos trabalhos que talvez você possa se identificar com alguma coisa. Só que na realidade ele não consegue trabalhar dentro dessas penitenciárias, então com as exceções daqueles que trabalham,
o preso que não tem essa visita, ele também vai enfrentar essas dificuldades semelhantes no centro de detenção provisório, vai também enfrentar nas penitenciárias. Fato é que a grande maioria desses presos que não tem uma visita e não tem o auxílio do jumbo, eles acabam fazendo atividades dentro da unidade prisional. Então muitos desses caras acabam ficando responsável pela faxina. Então vamos imaginar aqui o seguinte, pegando um CDP como exemplo. Então vamos imaginar que uma sala de CDP tenha 30 presos lá dentro. E existe ali um rodízio, por exemplo, todos os dias vai mudando quem tem que estar responsável, por exemplo, para lavar a cela, fazer a faxina. Se eu não quiser fazer, o que eu pego? Pego um maço de cigarro, pago ali para um cara fazer a faxina no meu lugar. Isso é uma espécie de comércio, como se fosse uma prestação de serviço. Esses presos que acabam não tendo visita, acaba sendo fortalecido, ou seja, o preso não quer fazer a faxina, não quer, por exemplo, também lavar uma roupa. Então o preso que não tem visita, normalmente ele cuida mais dessa parte da limpeza, ele cuida. E isso aqui não desmerece ele, muito pelo contrário, isso só demonstra que ele está lutando contra a adversidade que ele encontrou lá, de não ter a esposa, de não ter uma mãe, de não ter um familiar para poder apoiá-lo. Muitas pessoas acabam falando assim, pô, quer dizer então que esse cara vai ser desmerecido no sistema? Muito pelo contrário, é muito digno o que ele faz, porque ele tá ali lutando. E é muito mais triste a vida dele, é muito mais pesada, porque ele tem que se desdobrar para realmente poder sobreviver dentro da unidade prisional. Então, uma das principais atividades que ele acaba exercendo lá é realmente limpar a roupa. Não procede lavar a cueca de outro preso, isso não, tá? Ele vai lavar, por exemplo, uma camiseta, uma calça, né, uma meia, isso beleza. Cueca não procede, cueca é o próprio preso que a gente chamava no estado de São Paulo de coruja, né? Então, a coruja do preso, ele mesmo vai lavar, porque aí não procede passar para outra pessoa, outro preso lavar. Então ele fazendo essas duas atividades, alguns podem também exercer a questão de ser barbeiro do pavilhão, mas só como barbeiro já é uma profissão um pouquinho mais escassa. Então ele vai se movimentando, alguns vão fazer artesanato, outros vão fazer a tia, que é a espécie de cordinha para poder fazer varal. Então eles vão tentando criar recursos e formas de poder levantar ali as peças de higiene, sabonete, pasta de dente. Ele vai tentar criar ali mecanismos e formas de sobreviver e não ficar realmente à mercê da sorte no sistema prisional. Eu conto muitas histórias sobre esses caras aqui no meu livro chamado Lodebar, Submundo do Crime e a Vida na Prisão. Se você se interessar, link aqui embaixo na descrição. Agora sim, o terceiro ponto que eu queria trazer para você aqui dos desafios do preso sem visita, com certeza é a saudade e a sensação de abandono. Assim, cara, eu acho que esse preso, porque não dá para eu ter essa percepção que só quem vive isso sabe, né? Mas com certeza é cadeia dobrada. Com certeza é uma dor muito grande essa lacuna. Os dias de visita realmente se tornam dias muito angustiantes. O cara fica ali vendo, por exemplo, uma mãezinha chegar, uma esposa, os filhos abraçando. É algo muito triste. E quando eu falo que é algo muito triste, sempre vem os imbecis da internet aqui falar, se ele não quisesse estar lá, era só não ter roubado, não ter matado, não ter feito coisa errada, que não estaria na prisão. Esse tipo de pessoa que faz esse comentário é porque ela já está dissecada dentro dela. A humanidade dessa pessoa está totalmente desaparecida daquele... Então existe uma matéria, o corpo, mas a alma e o espírito dela está totalmente dissecado. Porque quando eu faço essas avaliações, quando eu trago para reflexão essa questão mais humana, eu não estou analisando o crime do cara. Eu não estou analisando ali o que ele cometeu de ato, né? Ou seja, eu não estou ali para ser o juiz dele. Até porque para a gente poder realmente discutir materialidade, culpabilidade, nós teríamos que estudar o processo do cara e ver realmente isso de forma separada. Se você não sabe, existe um princípio no direito penal, individualização da pena. Eu sempre bato em cima dessa tecla, porque não dá para julgar todo mundo numa mesma linha. Existe sim uma questão de você analisar caso por caso. Então toda essa questão, essa experiência sociológica que eu acabei tendo dentro do sistema prisional, mais o acesso aos ensinos de Jesus Cristo, que foram coisas que foram se ligando, eu ia analisando a vida daqueles presos junto com a mensagem de Cristo e vendo todo aquele cenário caótico dentro do sistema prisional, me deixou um cara mais humano.
né? Quando você, por exemplo, vai numa comunidade, vai numa favela, vai numa comunidade carente, quando você vê crianças passando fome, quando você vai num hospital, quando você vivencia experiências realmente que trata-se do drama humano, da tragédia humana, você fica mais humano. Só se você for um animal, um bicho, for uma pessoa que é igual uma planta, que não tem sentimento nenhum. Mas quando você experimenta essas experiências na sua vida, não tem como o teu olhar muda. Se o teu olhar não mudou, faça uma experiência, vai vivenciar isso, não precisa ir numa cadeia, mas vai num hospital, vai numa comunidade onde as pessoas estão passando muita dificuldade, que não tem o que comer, vai lá que você vai começar a ver como é que esse lado seu humano vai se despertar. E na cadeia aconteceu isso comigo, eu via aquelas coisas, não tinha como. Eu não conseguia olhar o cara ali pelo crime dele, eu olhava ele como um ser humano, né? Porque assim como ele, nós dois somos meros pecadores e vamos feder dentro de um cemitério solitário. Então esses são os 3 pontos mais caóticos do preso que não tem visita no sistema prisional. Mas eu queria saber de você, e aí? O que você acha e pensa sobre tudo isso? Eu gosto de ler o seu comentário, não se esqueça de deixar um comentário aqui, porque com certeza ele é muito válido, muito especial. Os meus treinamentos, os meus e-books e o meu livro, todos estão aqui abaixo na descrição para você conhecer. Eu sou Arquimedes Nicastro e esse foi mais um Papo Reto. Obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo encontro. Valeu!